Ô, Rafa, boa tarde para você, bem-vindo. Quem que vai fazer a final da Taça Guanabara? Fala, Lê, tudo bem? Um abraço pro Luiz Ademar, pro Caio, todo mundo que acompanha o Arena. Vem cá, posso votar pelo site? Não. Se deu bem, olha como Deus se deu bem, quase caiu o sinal dele, voltou. Não, tem que ser ao vivo para quem você é formador de opinião, entendeu? Olha, a opção que está ganhando, ela não está ganhando à toa. Claro que Flamengo e Vasco são as duas maiores torcidas no Rio de Janeiro, mas os dois times têm a vantagem do empate na semifinal. Essa mudança no regulamento traz um favoritismo para as duas equipes na semifinal. Então tá bom, vou computar aqui seu meio que voto, né? Você indicou, assim, né? Vou começar falando primeiro de Vasco e Fluminense, que é o jogo que acontece amanhã, Rafa. Eu estava perguntando para o Caio sobre a questão do cansaço do Fluminense para enfrentar o Vasco da Gama. Você acha que isso pode atrapalhar o Fluminense e pode ajudar o Vasco da Gama? Ficou muito próximo, né? A volta do Fluminense, fretou um voo, tudo bem, chegou na manhã de quinta-feira, mas teve pouquíssimo tempo para descansar até sábado, né? O jogo amanhã, 6h30 da tarde. Isso pode pesar. Eu acho que, na verdade, isso pode estourar mais lá na frente do que exatamente na semifinal contra o Vasco. No ano passado, o Fluminense forçou esse ritmo no início da temporada, venceu a Taça Guanabara, depois teve que botar titular para vencer o estadual, venceu, mas perdeu peças importantes para definir contra o Boca e acabou sendo eliminado. Acho que nesse momento, talvez nem pese tanto. O jogador gosta de estar em campo no momento decisivo. A única baixa confirmada até agora realmente é a ausência do Leandro Eusébio. Que deve ser a única ausência do time do Fluminense que a gente está vendo aí na vitória que aconteceu no meio de semana contra o Huachipato. E o Vasco da Gama vai inteirinho, ou Rafa? Bom, o Vasco ainda não encontrou o time chamado titular, né? Tá reformulando seu elenco, trouxe muita gente, ainda tem dúvidas no lado esquerdo, o Jason não foi bem nos últimos jogos, então o Thiago Feltri tem possibilidade de voltar à lateral esquerda, talvez o Wendel ser improvisado naquele setor. Lá na frente o Tenório continua afastado, seria o camisa 9, né? Ele ou o Leonardo, os dois fora, então o Bernardo deve assumir essa posição dentro da área. É um time ainda em formação, mas vai com o que tem de melhor, né? O que tem disponível para esse jogo. Acho que vai esperar o Fluminense. Vai, claro, se basear em cima da vantagem do empate e tentar sair no contra-ataque. Lembrando que as únicas 3 vezes que esses times se enfrentaram em semifinal de turno pelo campeonato estadual foi empate, deu empate. E a decisão se deu nos pênaltis. Dessa vez, se terminar empatado, dá Vasco, né? Então, é mais um motivo para o torcedor vascaíno ficar bastante empolgado para o jogo de amanhã. E esse ano, né, Rafa, tem a vantagem do empate que não leva para os pênaltis, né? Exatamente, não tem pênalti na semifinal. Então, o Vasco, que nas últimas 3 vezes que enfrentou o Fluminense, chegou ao empate nos 90 minutos, tem grande possibilidade com esse resultado, se classifica novamente. E compensação, não sei se dá para tirar como base, mas o jogo no primeiro turno, na fase classificatória, foi empate, né? 1-1. São os mesmos times? O equilíbrio, ele geralmente... São os mesmos times, Rafa, que jogaram, assim, o Fluminense mudou, tá jogando diferente. A gente sabe que o Fluminense tem o mesmo elenco, tudo, mas tá jogando de maneira diferente. E o Vasco também mudou a sua forma de jogar desse confronto para frente? Olha, o Vasco, a partir da derrota para o Flamengo por 4-2, quando teve a chegada dos laterais, quando incorporou um pouco mais o time, já é um time em crescimento. Claro que nesses últimos jogos da Taça Guanabara não foi tão bem assim, mas é um time mais forte do que no início da competição. Acho que hoje é um time mais preparado do que o desse empate contra o Fluminense. Assim como o Fluminense é um time que está com mais tempo de jogo. É o melhor time do Rio de Janeiro. Só que ainda não encaixou o seu melhor futebol nessa temporada, claro. É um time muito competitivo, desde o último ano, ganhou o Brasileiro em cima disso, uma zaga sólida, um time que resolve, tem quem resolva lá na frente, mas hoje esbarra num Deco que ainda não está na sua melhor forma física, não consegue render bem e não encontrou a melhor formação no meio-campo. Isso tem pesado para o Fluminense, mas o resultado no meio de semana é um alento. E esse resultado do meio de semana, Ademar, né? O Fluminense conseguiu vencer fora de casa, lutou, buscou o resultado, venceu de virada. Mas todo o time do Fluminense, o Rafa está dizendo isso, todo o time do Fluminense está dizendo, a gente está devendo, a gente pode melhorar. Isso pode ser a motivação que pode complicar a vida do Vasco? Só o fato de você disputar um clássico, acho que a motivação já vai lá em cima, né? Concordo até com o Rafa nesse sentido. Você até esquece, deixa o cansaço de lado, embora chegaram na quinta-feira, tem quinta, sexta, vai jogar no sábado.
e o fato de você enfrentar um rival e levar para a final, né? Então eu acho que essa é a grande motivação. Ele fez uma grande partida, saiu em desvantagem, teve que correr atrás da vitória, buscou, trouxe a vitória, está numa situação teoricamente privilegiada na Libertadores e entende que tem um time mais forte e o time mais forte mesmo do Rio de Janeiro. Então, eu acho até que tem uma disparidade técnica muito grande entre Fluminense e Vasco. É que o Fluminense, como disse o Rafa, não se acertou ainda, mas que ele é muito mais forte que o Vasco, ele é. O Gaúcho participou do Arena Sport TV no início da semana e eu perguntei para ele se jogaria com o regulamento debaixo do braço. Ele disse que não vai pensar em empate não. Mas é bom estar ali no banco, né, Caio? Qualquer hora, no finalzinho do jogo, é bom dar uma olhadinha, né? Não, faltando 10 minutos, aí dá para dar uma olhada, dá para dar uma segurada ali na marcação. Ninguém assume e é inteligente o Gaúcho se jogar dessa maneira. Eu acho que tem que jogar o jogo. E aí, faltando 10 minutos, você tem a possibilidade do empate que te leva a uma decisão, aí você segura um pouco mais os laterais, de repente você até congestiona um pouquinho mais o meio de campo para reforçar a marcação. Agora, entrar desde o início administrando uma vantagem é muito arriscado.